Uma mãe solteira de 2 filhos, acordava antes do sol para limpar os rastros do luxo alheio e garantir uma vida digna à sua família. Até que, em um momento de puro instinto, salva uma menina de um acidente fatal. A recompensa? Perde o emprego e é exposta ao desprezo diante de uma multidão. Mas aquele gesto silencioso reacende uma esperança que mudará sua história para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. As primeiras luzes do dia mal surgiam no horizonte de São Paulo quando o despertador de Daniela Oliveira tocou às 4h50. Com gestos precisos e automáticos, ela silenciou o alarme antes que acordasse os filhos, Mateus, de 8 anos, e Bianca, de 5. O pequeno apartamento de 2 quartos no bairro do Belenzinho ficava silencioso nesse horário, e Daniela aproveitava esses momentos para organizar o dia das crianças antes de sair para o trabalho. Há 5 anos, Daniela trabalhava como camareira no Hotel Estrela Paulista, um dos mais luxuosos da capital paulista. O estabelecimento, localizado na Avenida Paulista, era frequentado por empresários, celebridades e turistas internacionais que podiam pagar diárias que equivaliam a mais de um mês do salário de Daniela. Mas esse trabalho, apesar de árduo e muitas vezes invisível, garantia a estabilidade que ela precisava para criar seus filhos sozinha. Dona Iracema, vizinha de confiança e quase uma avó para as crianças, chegaria às 5h30 para ficar com elas até o horário escolar. Daniela preparou as mochilas, deixou o café da manhã pronto e os uniformes separados. Antes de sair, entrou silenciosamente no quarto e beijou a testa de cada filho. Seu pequeno ritual diário que carregava todo o seu amor e determinação. O ônibus lotado atravessava a cidade que começava a despertar. Daniela olhava pela janela embaçada, organizando mentalmente seu dia. Depois do trabalho, buscaria Bianca na creche municipal e Mateus na escola. Precisava passar no mercado. Era dia de promoção e ainda queria revisar a lição de matemática com o filho, que andava demonstrando um talento especial com números. Chegando ao hotel, vestiu seu uniforme impecavelmente passado e prendeu os cabelos crespos num coque perfeito. Olhou-se no espelho do vestiário. Aos 30 anos, seu rosto já mostrava as marcas de quem carrega muitas responsabilidades, mas ainda mantinha um sorriso caloroso que poucas pessoas no hotel realmente notavam. "Bom dia, Daniela. Sempre pontual", comentou seu Joaquim, o porteiro de serviço que era um dos poucos funcionários que a tratava com genuína cordialidade. "Bom dia, seu Joaquim. Dia bonito hoje, não?" Enquanto subia para o 20º andar, onde iniciaria a limpeza das suítes, Daniela pensava em como estavam indo as economias para a festa de aniversário de Mateus, que aconteceria em 2 semanas. O menino sonhava com um bolo do Homem-Aranha. E por mais simples que fosse a comemoração, Daniela fazia questão de proporcionar esses momentos de alegria. O dia transcorreu como de costume. Daniela movimentava-se pelos quartos luxuosos com eficiência e discrição. Os hóspedes raramente a viam, e quando isso acontecia, muitos sequer a cumprimentavam. Ela já havia se acostumado a ser parte da invisível engrenagem que mantinha o hotel funcionando perfeitamente. Naquela tarde, ao terminar seu turno, Daniela saiu pela entrada lateral do hotel, como faziam todos os funcionários. O relógio marcava 15h40, e ela teria tempo suficiente para buscar as crianças. Enquanto caminhava pela calçada arborizada da Alameda Santos, uma rua paralela à Paulista, testemunhou uma cena que mudaria sua vida para sempre. Uma menina de aproximadamente 7 anos, de cabelos dourados e vestido azul claro, atravessava distraidamente a rua, perseguindo uma borboleta. Sua babá, alguns metros atrás, estava entretida com o celular. O sinal abriu para os carros e uma caminhonete preta acelerou, avançando na direção da criança. Os pedestres gritaram, mas estavam longe demais. Sem pensar 2 vezes, Daniela correu. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela se jogava na direção da menina, agarrando-a pela cintura e rolando para a calçada oposta. Segundos antes da caminhonete passar em alta velocidade, a queda foi dolorosa. Daniela sentiu seu uniforme rasgar e sua pele arranhar no asfalto,
mas a menina estava segura em seus braços, assustada, mas ilesa. Laura! Meu Deus, Laura! A babá correu desesperada, finalmente percebendo o que havia acontecido. Uma pequena multidão começou a se formar ao redor delas. A menina, ainda agarrada ao pescoço de Daniela, tremia. Está tudo bem, querida. Você está segura agora, sussurrou Daniela, afagando os cabelos da criança. Um carro preto e reluzente estacionou bruscamente junto ao meio-fio. Um homem alto, de terno impecável e expressão angustiada, saiu apressado. Laura! Ele correu na direção delas, e a menina, ao reconhecê-lo, soltou-se de Daniela e correu para seus braços. Papai! O homem abraçou a filha com força, fechando os olhos por um momento, como se agradecesse silenciosamente por ela estar bem. Depois, olhou para Daniela, que tentava se levantar, com o uniforme rasgado e arranhões nos braços e joelhos. Você salvou minha filha, disse ele com a voz embargada pela emoção. Daniela apenas assentiu, desconfortável com a atenção. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, senhor. Não teria. Ele se aproximou, ainda carregando a menina no colo. Meu nome é Ricardo Mendes. Eu não sei como agradecer. Nesse momento, uma voz ríspida cortou o ar. Santos, o que está acontecendo aqui? Daniela reconheceu imediatamente o tom autoritário de Alberto Vasconcelos, o gerente do hotel. Alto, sempre de terno escuro e com uma expressão de superioridade permanente, Alberto era conhecido por seu rigor excessivo com funcionários de escalões inferiores. Senhor Vasconcelos, eu só estava fazendo uma cena na rua com o uniforme do hotel completamente destruído? Alberto a interrompeu, seus olhos percorrendo com desgosto o uniforme rasgado. Isso é inadmissível. Você sabe quantos hóspedes VIP podem estar passando por aqui agora? Mas, senhor, houve um acidente, Silêncio. Alberto ergueu a mão. 5 anos de serviço e você ainda não entendeu as regras básicas de conduta? Isso é inaceitável. Está demitida. O choque tomou conta de Daniela. As palavras pareciam não fazer sentido, como se estivesse ouvindo através de uma parede grossa. Demitida? Mas eu salvei uma criança. Ela ia ser atropelada. Eu não quero saber. O que sei é que você está causando uma cena, vestindo nosso uniforme, prejudicando a imagem do hotel. Alberto falava como se estivesse lendo um manual, sem qualquer traço de empatia. Ricardo, que observava a cena com crescente indignação, colocou a filha no chão e deu um passo à frente. Espere um momento. Esta mulher acabou de salvar a vida da minha filha. Como pode despedi-la por isso? Alberto virou-se, pronto para repreender o intrometido, mas seu rosto empalideceu ao reconhecer Ricardo Mendes, um dos empresários mais influentes de São Paulo, dono da Mendes Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sim, senhor Mendes, eu não sabia que era sua filha, mas entenda, as regras do hotel incluem punir atos de heroísmo? Ricardo perguntou, com uma calma que parecia mais ameaçadora que qualquer grito. Enquanto os dois homens discutiam, Daniela sentia o mundo girar ao seu redor. Tudo o que conseguia pensar era em Mateus e Bianca. Como pagaria o aluguel? O material escolar? A festa de aniversário prometida? Me desculpe, Sr. Mendes, mas a decisão está tomada. As normas do hotel são claras. Alberto manteve-se irredutível, temendo que qualquer recuo mostrasse fraqueza. Ricardo olhou para Daniela, que agora parecia diminuída, encolhida em seu uniforme rasgado. Qual é o seu nome completo? Perguntou ele suavemente. Daniela Oliveira, senhor. Ele assentiu, tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Me ligue amanhã, Daniela Oliveira. Preciso retribuir o que fez hoje. A babá, ainda trêmula, aproximou-se para levar Laura. Ricardo se despediu de Daniela com um aperto de mão firme e significativo. Daniela ficou parada na calçada, o cartão de Ricardo Mendes em uma mão. A carta de demissão verbal de Alberto Vasconcelos pesando em seus ombros. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente. Naquela noite, o pequeno apartamento no Belenzinho parecia mais silencioso que o normal. Daniela contemplava o teto, deitada em sua cama, enquanto os filhos dormiam no quarto ao lado. Seu corpo doía pelos arranhões da queda, mas a dor física era insignificante
comparada à angústia que sentia. Sobre o criado mudo, o cartão de Ricardo Mendes parecia brilhar na penumbra. Ricardo Mendes, CEO, Mendes Tech. Um número de telefone celular estava anotado a caneta no verso, com uma caligrafia firme e a mensagem: ligue diretamente para este número, RM. Daniela levantou-se e foi até a cozinha. Abriu o pequeno caderno onde controlava meticulosamente as finanças da casa. Com o dinheiro da rescisão, conseguiria manter as contas em dia por aproximadamente 2 meses. Depois disso, o abismo. Precisava encontrar outro emprego rapidamente, mas mesmo assim, haveria um período sem renda. O aniversário de Mateus seria em 2 semanas. Como explicaria ao filho que talvez não pudesse fazer a festa prometida? E a escola? E o aluguel? As preocupações se multiplicavam em sua mente, enquanto ela calculava e recalculava os números, como se uma nova soma pudesse magicamente fazer o dinheiro durar mais. Na manhã seguinte, após deixar as crianças, Daniela iniciou sua busca por emprego. Distribuiu currículos em hotéis, empresas de limpeza e lojas do centro. Muitos lugares pediam experiência específica que ela não tinha. Outros ofereciam salários ainda mais baixos que o do Hotel Estrela Paulista. Ao meio-dia, exausta e desanimada, sentou-se em um banco na Praça da República. Foi então que o telefone tocou, número desconhecido. Alô? Daniela Oliveira? A voz masculina do outro lado soou vagamente familiar. Sim, sou eu. Ricardo Mendes falando. Você me ligou? Daniela engoliu em seco. Não havia ligado. Estava planejando fazer isso mais tarde, quando tivesse ensaiado mentalmente o que dizer. Não, Sr. Mendes, ainda não liguei. Ah, desculpe. Pensei que talvez fosse uma chamada perdida sua. De qualquer forma, estava pensando em você. Laura não para de falar sobre a moça corajosa. Gostaria de convidá-la para almoçar hoje. Podemos conversar sobre algumas ideias que tenho. Daniela hesitou. Parte dela queria recusar. Não estava acostumada a receber ajuda. Muito menos de um desconhecido rico e poderoso. Mas a imagem de Mateus e Bianca veio à sua mente. Não podia se dar ao luxo do orgulho agora. Sim, seria um prazer, Sr. Mendes. Ótimo. Posso mandar um carro buscá-la. Onde está agora? 1 hora depois, Daniela se encontrava no restaurante Fazano, um dos mais exclusivos de São Paulo. Sentada à frente de Ricardo Mendes, sentia-se deslocada em seu vestido simples, entre executivos de terno e socialites elegantes. Apesar do ambiente intimidador, Ricardo a tratava com uma naturalidade que aos poucos a fez relaxar. Laura está bem? Perguntou Daniela, após o garçom servir água nas taças de cristal. Está ótima, fisicamente pelo menos. Emocionalmente ainda está um pouco assustada. A babá foi demitida, obviamente. Sinto muito. Não sinta. Foi negligência dela. Poderia ter custado a vida da minha filha. Ricardo fez uma pausa, assim como você perdeu seu emprego por fazer a coisa certa. Daniela abaixou o olhar para o guardanapo de linho em seu colo. Eu preciso encontrar outro trabalho logo. Tenho 2 filhos pequenos. É casada? Não, sou mãe solo. Ricardo assentiu, sem fazer mais perguntas sobre o assunto. Daniela, vou ser direto. Preciso de alguém como você. Ela ergueu as sobrancelhas confusa. Depois que Laura nasceu e Cláudia... Ele fez uma pausa, a dor ainda visível ao mencionar o nome da esposa. Depois que fiquei viúvo, mergulhei no trabalho. A empresa cresceu exponencialmente, mas minha vida pessoal virou um caos. Tenho uma governanta que cuida da casa e babás que se revezam cuidando de Laura, mas falta alguém que organize tudo isso. Alguém que coordene minha agenda pessoal e profissional, que esteja presente quando eu não puder estar, que tome decisões em meu nome quando for necessário. Um assistente pessoal? Daniela perguntou incerta. Exatamente. Mais que isso. Alguém em quem eu possa confiar plenamente. Ricardo inclinou-se sobre a mesa. O que vi ontem me disse tudo o que preciso saber sobre seu caráter, Daniela. Você arriscou sua vida por uma criança que nem conhecia. Isso é raro. É o tipo de pessoa que quero ao meu lado. Daniela sentiu o rosto esquentar. Senhor Mendes, agradeço muito, mas não tenho experiência com esse tipo de trabalho. Sempre fui camareira, antes disso trabalhei como diarista.
Experiência técnica se adquire, caráter não. Ricardo sorriu. Aí, por favor, me chame de Ricardo. Durante o almoço, ele explicou detalhadamente a proposta. O salário oferecido era quase 4 vezes o que Daniela ganhava no hotel. Além disso, incluía plano de saúde para ela e os filhos, vale alimentação, vale transporte e um bônus anual. O horário seria mais flexível, permitindo que ela estivesse presente em momentos importantes da vida das crianças. E quanto a Laura? Perguntou Daniela. Não seria estranho para ela me ver trabalhando para o pai depois do que aconteceu? Pelo contrário. Laura já perguntou 3 vezes se poderia ver você novamente. Acho que encontrou uma heroína. Ricardo sorriu. Minha filha tem dificuldade em confiar nas pessoas desde que perdeu a mãe. O que aconteceu ontem criou um vínculo entre vocês. Ao final do almoço, ainda hesitante, mas esperançosa, Daniela aceitou a proposta. Começaria na semana seguinte, após um breve período de treinamento com Tadeu Lemos, o assistente executivo de Ricardo, que lhe ensinaria os sistemas e procedimentos da empresa. Amanhã enviarei um motorista para levá-la ao shopping. Compre roupas adequadas para o novo cargo. Tudo por conta da empresa, disse Ricardo enquanto caminhavam para fora do restaurante. Não é necessário, eu posso, insisto. Considere seu primeiro benefício corporativo. O tom dele era gentil, mas firme. Na saída, o carro de Ricardo esperava para levá-la de volta para casa. Antes de se despedirem, ele perguntou: Seus filhos, quantos anos têm? Mateus tem 8 e Bianca 5, respondeu Daniela, um sorriso involuntário surgindo ao mencionar os nomes. A mesma idade de Laura. Ricardo pareceu pensativo. Talvez possamos organizar um encontro entre eles. Laura não tem muitos amigos da idade dela. Daniela assentiu, grata pela consideração que ele demonstrava. Enquanto o carro de luxo atravessava a cidade em direção ao Belenzinho, Daniela observava os prédios imponentes da Avenida Paulista darem lugar gradualmente às construções mais simples dos bairros periféricos. Era como se estivesse cruzando não apenas a geografia da cidade, mas as fronteiras invisíveis entre mundos sociais completamente distintos. Ao chegar em casa, encontrou Dona Iracema cuidando das crianças. A idosa a olhou com curiosidade. E essa roupa cheirosa de perfume caro, menina? Onde esteve? Daniela sorriu, enquanto Mateus e Bianca corriam para abraçá-la. Fui a uma entrevista de emprego, Dona Iracema, e acho que consegui algo que vai mudar nossa vida. No dia seguinte, conforme prometido, um motorista chegou para levá-la ao shopping Iguatemi. Com orientação de uma consultora de moda contratada por Ricardo, Daniela adquiriu um guarda-roupa completamente novo. Ternos bem cortados, blusas de seda, sapatos confortáveis, mas elegantes. Olhando-se no espelho de um dos provadores mais luxuosos que já havia pisado, mal reconheceu a mulher refletida ali. Na segunda-feira, às 8h em ponto, Daniela entrou pela primeira vez no impressionante edifício da Mendes Tech, no coração do centro empresarial de São Paulo. O prédio, todo em vidro e aço, refletia o sol da manhã como um gigantesco espelho. No trás e no andar, Tadeu Lemos a aguardava para iniciar seu treinamento. Tadeu, um homem de meia idade com óculos de armação fina e cabelos grisalhos meticulosamente penteados, a recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vinda, Daniela. Ricardo me falou muito sobre você, disse ele estendendo a mão. Vamos fazer com que esteja pronta para assumir suas funções o quanto antes. Havia algo na maneira como Tadeu a olhava, uma mistura de curiosidade e desconfiança, que deixou Daniela desconfortável. Mas ela afastou essa sensação, concentrando-se nas inúmeras informações que precisava absorver nos próximos dias. Do outro lado da cidade, no elegante bairro do Morumbi, Alberto Vasconcelos entrava em seu apartamento após uma reunião tensa com investidores. Seu projeto de abrir um hotel próprio estava avançando, mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. Precisava manter sua imagem impecável, sua reputação intacta. Durante as 2 primeiras semanas na Mendes Tech, Daniela absorveu informações como uma esponja. Aprendeu a navegar pelos complexos sistemas da empresa, a gerenciar a agenda de Ricardo, a priorizar reuniões e a identificar quais assuntos exigiam a atenção imediata do CEO. Tadeu, apesar de sua inicial frieza, mostrou-se um instrutor eficiente,
mesmo que às vezes deixasse transparecer certa impaciência com as perguntas dela. Essa não é uma função para qualquer pessoa, comentou ele certa tarde, enquanto ensinava a Daniela a organizar os contatos VIP de Ricardo. É preciso ter formação adequada, conhecer o mercado e entender o jogo corporativo. Daniela apenas assentiu, concentrando-se na tela do computador. Já estava acostumada com aquele tipo de comentário velado. Em vez de responder, dedicava-se a aprender 2 vezes mais rápido, a memorizar cada detalhe, a antecipar necessidades antes mesmo que fossem expressas. No fim da segunda semana, Ricardo a chamou à sua sala. O escritório do CEO ocupava todo o canto do 35º andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. E então, como está sendo a adaptação? Perguntou ele, indicando que ela se sentasse em uma das confortáveis poltronas de couro. Intensa, mas gratificante, respondeu Daniela com sinceridade. Ainda tenho muito a aprender, mas estou me esforçando ao máximo. Ricardo sorriu. Tadeu me disse que você está aprendendo excepcionalmente rápido. Não que eu estivesse surpreso. O elogio fez Daniela corar levemente. Não estava acostumada a ser reconhecida por suas habilidades. Tenho uma proposta, continuou Ricardo. Este fim de semana vou levar Laura para minha casa de campo em Atibaia. Gostaria que você e seus filhos nos acompanhassem. Seria uma oportunidade para as crianças se conhecerem e para você entender um pouco mais sobre a rotina de Laura. A proposta pegou Daniela de surpresa. Era uma coisa trabalhar como assistente pessoal, outra completamente diferente era misturar as vidas pessoais. Mas a ideia de proporcionar um fim de semana no campo para Matheus e Bianca era tentadora demais para recusar. Seria maravilhoso, ela respondeu finalmente. As crianças vão adorar. No sábado pela manhã, o motorista de Ricardo buscou Daniela e os filhos no Belenzinho. Matheus estava animadíssimo com a ideia de visitar uma fazenda de verdade, como ele chamava, enquanto Bianca carregava sua boneca favorita, preocupada se haveria outras meninas para brincar. Vamos conhecer a Laura, explicou Daniela. Ela tem a mesma idade que você, Bianca. Tenho certeza que vocês serão amigas. O trajeto até Atibaia levou pouco mais de 1 hora. Quando o carro atravessou os portões da propriedade, Daniela não conseguiu conter a surpresa. Não era uma simples casa de campo, mas uma verdadeira mansão em estilo colonial, cercada por jardins impecáveis, com piscina, quadra de tênis e um pequeno lago artificial. Na entrada da casa, Ricardo e Laura os aguardavam. A menina, ao ver o carro chegar, não conseguiu conter a empolgação, correndo em direção a Daniela assim que ela desceu do veículo. Você veio mesmo. Laura a abraçou pela cintura. Então olhou curiosa para Matheus e Bianca, que observavam tudo com os olhos arregalados. São seus filhos? Posso mostrar meu pônei para eles? Você tem um pônei de verdade? Bianca perguntou incrédula. Laura assentiu entusiasmada. Sim, e também tenho uma casinha na árvore, venham ver. Em segundos, as 2 meninas corriam pelo jardim de mãos dadas, como se fossem amigas de longa data. Matheus, um pouco mais reservado, seguiu-as após um olhar de incentivo da mãe. Parece que eles vão se dar bem, comentou Ricardo, aproximando-se de Daniela com um sorriso. Vamos entrar? Gostaria de lhe mostrar a casa. O fim de semana transcorreu de forma surpreendentemente natural. As crianças se entenderam instantaneamente, como só as crianças conseguem fazer. Laura, apesar de todas as vantagens materiais, era uma menina doce e sem arrogância. Compartilhava seus brinquedos generosamente e parecia genuinamente feliz por ter companhia da sua idade. Ricardo, por sua vez, revelou-se diferente do executivo formal que Daniela conhecia no escritório. Vestindo jeans e camiseta, ele participava ativamente das brincadeiras, preparava churrasco para todos e se mostrava um pai presente e carinhoso, apesar da agenda sempre lotada. No domingo à tarde, enquanto as crianças nadavam na piscina sob a supervisão da governanta, Ricardo e Daniela conversavam sentados à sombra de uma árvore centenária. Laura está radiante, comentou ele, observando a filha brincar com Bianca. Não a via tão feliz há muito tempo. Bianca e Matheus também estão adorando. Acho que nunca tiveram um fim de semana como este. Daniela sorriu, vendo o filho ensinar Laura a fazer estrela na água. Sabe, desde que Cláudia partiu, tenho me questionado se estou fazendo um bom trabalho como pai.
confessou Ricardo, surpreendendo Daniela com a súbita vulnerabilidade. Dou a Laura tudo que o dinheiro pode comprar, mas não consigo dar o tempo que ela merece. Todos os pais se questionam se estão fazendo o suficiente, respondeu Daniela, suavemente. Acredite, mesmo tendo muito menos condições materiais, eu me pergunto todos os dias se meus filhos têm o que realmente precisam. Como é a história deles? Do pai, quero dizer. Ricardo perguntou e imediatamente acrescentou. Desculpe, não precisa responder se for muito pessoal. Daniela hesitou, mas decidiu que não havia motivo para esconder. O pai de Mateus me deixou quando descobriu que eu estava grávida. Tínhamos apenas 22 anos, ele disse que não estava pronto. Quanto a Bianca... Ela fez uma pausa. O pai dela é... complicado. Bruno trabalhava no setor financeiro. Parecia bem-sucedido e estável. Depois descobri que estava envolvido em esquemas de fraude. Foi preso quando Bianca tinha 1 ano. Provavelmente ainda está cumprindo pena. Ricardo ouviu em silêncio, sem julgamento em seus olhos. Você é extraordinária, Daniela, disse ele finalmente. Criar 2 filhos sozinha. Dar a eles uma vida digna e ainda assim manter essa força e gentileza. Isso sim é admirável. O comentário pegou Daniela desprevenida, fazendo-a desviar o olhar, desconfortável com o elogio. Foi salva pelo grito animado de Mateus, chamando-os para ver o castelo de areia que haviam construído na borda da piscina. Na manhã de segunda-feira, de volta ao escritório, Daniela se sentia diferente. Algo havia mudado naquele final de semana, mas ela não conseguia definir exatamente o quê. Talvez fosse apenas a sensação de estar, pela primeira vez em muito tempo, em um ambiente onde se sentia valorizada. Não apenas como funcionária, mas como pessoa. À tarde, enquanto organizava a agenda de Ricardo para a semana, Daniela recebeu uma ligação da escola de Mateus. A diretora queria marcar uma reunião urgente. Aconteceu algo com meu filho? Perguntou imediatamente preocupada. Não é nada negativo, Sra. Oliveira, assegurou a diretora. Pelo contrário, o professor de matemática notou algo excepcional nas habilidades de Mateus e gostaríamos de conversar sobre isso. Daniela conseguiu marcar a reunião para o dia seguinte durante seu horário de almoço. Quando mencionou o assunto a Ricardo, ele não apenas a liberou do trabalho pelo tempo necessário, como também se mostrou genuinamente interessado. Sempre notei que Mateus tem facilidade com números, comentou Daniela. Ele consegue fazer cálculos mentais que até eu tenho dificuldade. Se ele realmente tiver um talento especial, existem programas de desenvolvimento que podem ajudá-lo, disse Ricardo. Conheço pessoas no Instituto de Matemática da USP que poderiam avaliá-lo adequadamente. Na reunião com a diretora e o professor de matemática, Daniela descobriu que Mateus havia resolvido problemas matemáticos de nível muito superior ao de sua série, quase por acidente. O professor havia deixado um livro avançado aberto sobre a mesa, e Mateus, durante o intervalo, resolvera vários exercícios que alunos do ensino médio teriam dificuldade. Seu filho tem um dom, Sra. Oliveira, explicou o professor, mostrando as soluções que Mateus havia escrito em um papel de rascunho. Seria importante oferecer a ele estímulos adequados para desenvolver esse potencial. A escola sugeriu aulas de reforço especializadas, mas o custo estava muito além das possibilidades de Daniela. Ao retornar ao trabalho e relatar o ocorrido a Ricardo, ele imediatamente se ofereceu para ajudar. A Mendes Tech tem um programa de bolsas para jovens talentos, explicou. Geralmente focamos em adolescentes, mas podemos fazer uma exceção para Mateus. Seria um investimento no futuro dele e, quem sabe, no futuro da própria empresa. Daniela ficou sem palavras diante da generosidade. Mais uma vez, Ricardo estava mudando a vida de sua família, de formas que ela jamais imaginaria possíveis. Semanas atrás, no outro lado da cidade, Tadeu Lemos almoçava com Gustavo Meirelles, jornalista do Diário Econômico, um dos mais influentes veículos de comunicação empresarial de São Paulo. Os dois eram amigos de longa data, desde os tempos da faculdade de administração. Então essa é a nova assistente do Ricardo? Perguntou Gustavo, olhando uma foto que Tadeu mostrava no celular. Era uma imagem de Daniela caminhando pelo corredor da empresa, aparentemente sem saber que estava sendo fotografada. Exato. Ex-camareira, sem formação superior,
Mãe solteira com um histórico pessoal no mínimo questionável. Tadeu deu um gole em seu vinho. De repente, está a um passo de se tornar a pessoa mais próxima do CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Interessante. Gustavo parecia pensativo. E como ela conseguiu essa proeza? Salvou a filha dele de um acidente, respondeu Tadeu, revirando os olhos. Uma história comovente de heroísmo e gratidão. Ricardo sempre foi sentimental demais para o próprio bem. Gustavo sorriu, seus olhos brilhando com o vislumbre de uma possível reportagem. E você acha que tem algo mais acontecendo? Ainda não. Tadeu ajustou os óculos. Mas conheço Ricardo há 15 anos. Posso sentir quando ele está desenvolvendo um interesse que vai além do profissional. E isso te incomoda por quê? Porque a Mendes Tech não é um projeto de caridade. Tadeu abaixou a voz. Estamos prestes a fechar uma parceria internacional com os alemães da Wundertech. É um negócio de bilhões, Gustavo. Não podemos nos dar ao luxo de ter o CEO distraído com um caso romântico, especialmente com alguém tão inadequado. Entendo, murmurou Gustavo fazendo anotações mentais. E qual é o seu interesse nisso tudo, Tadeu? Apenas o bem da empresa? Tadeu hesitou por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Digamos que, após 15 anos como braço direito de Ricardo, tenho planos para meu futuro, que não incluem ser substituído por uma camareira oportunista. Nas semanas seguintes, a vida de Daniela entrou em um novo ritmo. No trabalho, estava cada vez mais confiante em suas funções, chegando a sugerir melhorias em processos que Ricardo implementou imediatamente. Em casa, via os filhos florescerem. Mateus frequentava aulas especiais de matemática aos sábados na USP, enquanto Bianca havia sido convidada para inúmeros encontros com Laura, desenvolvendo uma amizade genuína com a filha de Ricardo. A proximidade entre as duas famílias crescia naturalmente. Era comum que Ricardo convidasse Daniela e as crianças para jantares em sua casa no Jardim Europa ou para passar o fim de semana em Atibaia. Em um desses domingos, enquanto as crianças brincavam no jardim, Ricardo levou Daniela à biblioteca da mansão. Queria mostrar algo a você, disse ele, dirigindo-se a uma mesa onde vários papéis estavam espalhados. É o projeto de expansão internacional da Mendes Tech. Vamos abrir um escritório em Berlim no próximo ano. Daniela examinou os documentos, admirada com a magnitude do projeto. Parece incrível. Quero que você lidere a organização da cerimônia de assinatura do contrato, continuou Ricardo. Será um evento crucial com a presença de investidores internacionais, autoridades e a imprensa. Preciso de alguém em quem confie plenamente para garantir que tudo ocorra perfeitamente. Eu? Daniela não conseguiu esconder a surpresa. Ricardo, isso é enorme. Normalmente não seria trabalho do departamento de eventos? Teoricamente, sim, mas este não é um evento qualquer. É o maior passo que a empresa já deu. Ricardo a olhou intensamente. Você provou ser excepcional em tudo que faz, Daniela. Não confio em mais ninguém para isso. A confiança depositada nela era ao mesmo tempo aterradora e emocionante. Naquela noite, ao voltar para casa, Daniela não conseguiu dormir, planejando mentalmente cada detalhe do evento, que poderia definir o futuro da Mendes Tech. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, encontrou Tadeu esperando por ela com uma expressão tensa. Ricardo me contou sobre o evento de Berlim, disse ele sem preâmbulos. Achei que deveríamos conversar sobre isso. Claro, respondeu Daniela, mantendo o tom profissional. Qualquer orientação será bem-vinda. Orientação? Tadeu riu sem humor. Daniela, esse não é um trabalho para amadores. Estamos falando de um evento internacional com executivos que movimentam bilhões. Um erro poderia custar a reputação da empresa. Entendo a responsabilidade e pretendo dar o meu melhor. Seu melhor pode não ser suficiente. Tadeu deu um passo à frente, invadindo sutilmente o espaço pessoal dela. Você realmente acredita que está qualificada para isso? Ou acha que Ricardo está tomando decisões baseadas em outros fatores? Daniela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Se Ricardo confia em mim para esta tarefa, pretendo honrar essa confiança. Agora, se me dá licença, tenho uma reunião em 5 minutos. Ela se afastou, mantendo a cabeça erguida,
mas as palavras de Tadeu ecoavam em sua mente. Seria possível que os outros funcionários também pensassem que sua rápida ascensão tinha motivos além de sua competência profissional? À tarde, durante uma reunião com o departamento de marketing, Daniela percebeu olhares e cochichos quando entrou na sala. A sensação de não pertencer àquele ambiente, que havia diminuído nas últimas semanas, voltou com força total. Ao final do dia, Ricardo a chamou para discutir alguns detalhes do projeto de Berlim. Enquanto conversavam em seu escritório, Daniela notou que ele parecia distraído, olhando-a de forma diferente. "Está tudo bem?" perguntou ela finalmente. Ricardo hesitou, ajustando alguns papéis sobre a mesa. "Sim, apenas... Tadeu me procurou hoje. Ele está preocupado que eu esteja sobrecarregando você com o evento de Berlim." "Ele me disse algo parecido", respondeu Daniela, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas não se preocupe, estou pronta para o desafio." "Não tenho dúvidas disso." Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, de costas para ela. "Daniela, preciso fazer uma pergunta e quero que seja completamente sincera." O coração dela acelerou. "Claro." "Você se sente desconfortável com nossa proximidade, profissionalmente falando?" A pergunta a pegou de surpresa. "Não, de forma alguma." "Por quê?" Ricardo virou-se para encará-la. "Porque valorizo muito você como profissional. Sua inteligência, sua dedicação, sua capacidade de aprender e se adaptar. Não gostaria que pensasse que há qualquer outro motivo para as oportunidades que tenho oferecido." Daniela compreendeu o que ele estava realmente perguntando. "Ricardo, nunca pensei isso. Sei que confia em mim por meu trabalho." Um silêncio significativo pairou entre eles. Havia algo não dito flutuando naquele espaço, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. "Ótimo", disse ele finalmente voltando à sua mesa, "porque realmente preciso de você no projeto de Berlim." Naquela noite, ao buscar Mateus na aula de matemática, Daniela foi surpreendida pelo professor do menino, que pediu para conversar com ela em particular. "Senhora Oliveira, seu filho é extraordinário", disse o professor, um senhor de cabelos brancos e expressão gentil. "Ele acabou de resolver um problema que normalmente apresentamos apenas para estudantes do primeiro ano de engenharia." Daniela olhou para Mateus, que esperava do lado de fora da sala, absorto em um livro de quebra-cabeças matemáticos. "Ele sempre gostou de números", comentou ela com orgulho evidente na voz. "Desde pequeno organizava seus brinquedos em padrões matemáticos sem nem perceber." "O que ele fez hoje vai além de gostar de números", explicou o professor. "Mateus tem o que chamamos de pensamento matemático intuitivo. Ele enxerga padrões e soluções que a maioria das pessoas não consegue ver sem anos de treinamento formal." O professor, então, mostrou a Daniela um programa especial da Universidade de São Paulo para crianças superdotadas. Era uma oportunidade incrível, mas exigia disponibilidade de horários e recursos financeiros para transporte e materiais especializados. "Vou encontrar um jeito", afirmou Daniela, determinada a não deixar que a falta de recursos limitasse o potencial do filho. Ao retornar para casa, encontrou uma surpresa. Ricardo estava parado em frente ao seu prédio, encostado em seu carro esportivo. Bianca e Laura brincavam na calçada sob o olhar atento do motorista. "O que faz aqui?", perguntou Daniela, genuinamente surpresa. "Laura insistiu em ver Bianca hoje", explicou Ricardo sorrindo. "E confesso que também queria ver como é o seu bairro." Daniela olhou para o modesto prédio de 4 andares onde morava, sentindo uma pontada de vergonha que imediatamente reprimiu. Sua casa era simples, mas limpa e organizada. "Gostariam de subir para um café?" O apartamento de 2 quartos era aconchegante, decorado com fotos de família e objetos coloridos que davam vida ao espaço limitado. Ricardo observava tudo com interesse genuíno, enquanto as crianças corriam para o quarto de Bianca e Mateus para brincar. "É um lugar adorável", comentou Ricardo, aceitando a xícara de café que Daniela lhe oferecia. "Realmente acolhedor." "É pequeno, mas sempre deu para nós 3, respondeu ela sentando-se à sua frente na pequena mesa da cozinha. "Agora, com o novo salário, estou pensando em nos mudar para um lugar um pouco maior, talvez mais perto do trabalho." "Isso seria sensato", concordou Ricardo.
Ele fez uma pausa, tomando um gole do café. Daniela, tem algo que quero lhe contar. O professor de matemática de Mateus me ligou hoje. Daniela arregalou os olhos. Ele ligou para você por quê? Porque mencionei a ele que estaria disposto a apoiar o desenvolvimento do talento de Mateus, explicou Ricardo. Ele me contou sobre o programa especial da USP e perguntou se a Mendes Tech poderia oferecer uma bolsa completa como parte do nosso programa de incentivo a jovens talentos. Daniela sentiu os olhos marejarem. Ricardo, isso é... Nem sei como agradecer. Não é caridade, Daniela. Ele esclareceu, segurando suavemente a mão dela sobre a mesa. É investimento. Mateus pode se tornar um dos grandes matemáticos ou cientistas da computação do futuro. A Mendes Tech seria privilegiada em ter alguém como ele conosco um dia. O toque da mão de Ricardo sobre a sua enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Daniela. Por um momento, ambos permaneceram assim, conectados por algo que ia além das palavras. Do quarto das crianças veio a voz animada de Laura. Papai, Mateus acabou de me ensinar a resolver um problema super difícil. Ele é um gênio. Ricardo sorriu, ainda segurando a mão de Daniela. As crianças se dão tão bem. É quase como se fossem uma família, completou Daniela quase num sussurro. Os olhos de Ricardo encontraram os dela, e algo silencioso, mas profundamente significativo, passou entre eles. Ele abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido pelo toque insistente de seu celular. Desculpe, murmurou, relutantemente soltando a mão dela para atender. Alô? Sim, Tadeu. Agora? Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Ele desligou com uma expressão de desapontamento. Surgiu uma emergência com os investidores alemães. Preciso voltar ao escritório. Claro, entendo, respondeu Daniela, um pouco aliviada pela interrupção. O momento havia sido intenso demais, confuso demais. Depois que Ricardo e Laura partiram, Daniela ficou observando pela janela enquanto o carro luxuoso desaparecia na Rua Modesta. Uma sensação estranha pairava em seu peito, uma mistura de gratidão, confusão, e ela tinha que admitir, algo que se assemelhava perigosamente a um sentimento mais profundo. Mãe, olha o que eu fiz, chamou Mateus, mostrando um complexo desenho geométrico que havia criado. Laura disse que o pai dela vai me levar ao Museu da Matemática em Nova York nas próximas férias. É verdade? Daniela sorriu, afagando o cabelo do filho. Vamos ver, querido, ainda falta muito tempo para as férias. Mas a ideia de planos para um futuro distante com Ricardo e sua filha fez algo estremecer dentro dela. Estaria permitindo que ela e seus filhos se aproximassem demais de uma realidade que não lhes pertencia. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, Daniela encontrou o escritório em polvorosa. A notícia da vinda dos executivos alemães para a assinatura final do contrato havia vazado para a imprensa e todos os departamentos estavam mobilizados para garantir que o evento fosse impecável. Daniela, preciso de você na sala de conferências agora, chamou Ricardo assim que a viu. Seu tom era estritamente profissional, como se o momento íntimo da noite anterior nunca tivesse acontecido. A reunião durou horas. Daniela tomava notas meticulosamente, enquanto Ricardo e a equipe de direção discutiam cada aspecto do evento internacional. Seria realizado dali a 3 semanas no Hotel Unique, um dos mais exclusivos de São Paulo. Autoridades, investidores e jornalistas de todo o mundo estariam presentes. A pressão era imensa. Daniela ficará responsável pela coordenação geral, anunciou Ricardo, causando um silêncio momentâneo na sala. Ela reportará diretamente a mim e terá autoridade para tomar decisões em nome da empresa quando necessário. Tadeu, sentado à direita de Ricardo, não conseguiu esconder sua expressão de desaprovação. Ricardo, com todo respeito, não seria mais adequado designar alguém com mais experiência em eventos corporativos? Talvez Mariana, do Departamento de Relações Públicas. Mariana estará envolvida, certamente, respondeu Ricardo, com um tom que não deixava espaço para discussão. Mas Daniela coordenará tudo. Minha decisão está tomada. Quando a reunião terminou, Daniela estava saindo da sala quando sentiu alguém segurar seu braço. Era Tadeu. Um conselho, Daniela, disse ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não confunda gratidão com merecimento.
Ricardo está encantado com seu ato heróico, mas isso não significa que você tenha as qualificações necessárias para este cargo. Agradeço sua preocupação, respondeu ela, mantendo a compostura, mas pretendo provar que mereço a confiança de Ricardo por meu trabalho, não por suas suposições sobre mim. Ao se afastar, Daniela percebeu Gustavo Meireles, o jornalista do Diário Econômico, conversando com Tadeu ao final do corredor. Algo na maneira como olharam para ela fez um arrepio percorrer sua espinha. Nas semanas seguintes, Daniela mergulhou de cabeça nos preparativos para o evento. Trabalhava incansavelmente, muitas vezes ficando no escritório até tarde da noite. Dona Iracema, sempre solícita, ajudava ficando com as crianças quando necessário. Uma noite, enquanto revisava a lista de convidados VIP em seu computador no escritório já vazio, Daniela foi surpreendida por Ricardo entrando em sua sala com 2 xícaras de café. Achei que precisaria disso, disse ele, colocando uma das xícaras na mesa dela. São quase 10 da noite. Seus filhos estão bem? Estão com Dona Iracema, respondeu Daniela, agradecendo pelo café. Mateus tem prova de matemática amanhã, então ela está ajudando-o a revisar. Ricardo sentou-se na cadeira em frente à mesa dela. Você está fazendo um trabalho incrível, sabia? Todo mundo está impressionado com sua organização e eficiência. Todo mundo? Daniela arqueou uma sobrancelha cética. Ok, quase todo mundo, Ricardo riu. Tadeu ainda está se adaptando à ideia. Ele acha que não mereço estar aqui. Daniela tomou um gole do café agradecendo pelo calor reconfortante. E talvez tenha razão. Às vezes me sinto uma impostora, como se a qualquer momento alguém fosse perceber que não pertenço a este mundo. Ricardo a estudou por um momento. Sabe o que eu acho fascinante sobre você, Daniela? Sua honestidade. Em um ambiente onde todos fingem o tempo todo, você é real. Isso vale mais do que qualquer diploma ou experiência prévia. Ela sentiu o rosto esquentar com o elogio sincero. Obrigada por acreditar em mim. Sempre, Ricardo respondeu com uma intensidade no olhar que fez o coração dela acelerar. Agora, o que acha de terminarmos isso amanhã? Vou levá-la para casa. Não precisa de verdade. Posso pegar um Uber. Insisto. Já está tarde demais para você andar sozinha pela cidade. O trajeto no carro silencioso de Ricardo foi confortavelmente íntimo. Conversaram sobre as crianças, sobre os planos para o fim de semana, sobre livros que ambos haviam lido recentemente. Era fácil, natural. Quando chegaram ao prédio de Daniela, Ricardo insistiu em acompanhá-la até a porta. Obrigada pela carona, disse ela já com a chave na mão. Daniela. Ricardo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Algo que venho querendo dizer a você. O coração dela parecia querer saltar pela garganta. Sim? Nos últimos meses, você trouxe algo de volta à minha vida que eu achava ter perdido para sempre. Sua voz era quase um sussurro. Não apenas para mim, mas para Laura também. Uma sensação de lar. Daniela sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso estava realmente acontecendo? Ricardo, Antes que pudesse terminar, ele se inclinou e a beijou suavemente. Foi um beijo breve, quase hesitante, mas carregado de promessas não ditas. Quando se afastou, seus olhos buscavam os dela, questionando, esperando. Eu sinto o mesmo, confessou Daniela finalmente. Mas tenho medo. Nossas vidas são tão diferentes. Diferentes, mas complementares, respondeu ele, tocando seu rosto gentilmente. Não quero apressar nada. Podemos ir com calma, descobrir isso juntos. O que acha? Ela assentiu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Acho uma ótima ideia. Naquela noite, Daniela mal conseguiu dormir, repassando mentalmente cada momento com Ricardo, cada palavra, cada olhar. Parte dela estava exultante, outra parte aterrorizada. O que aconteceria quando o mundo descobrisse? Como reagiriam os colegas de trabalho, os amigos de Ricardo, a imprensa? Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Daniela percebeu imediatamente que algo estava errado. As pessoas a olhavam de forma diferente, alguns com curiosidade, outros com desaprovação mal disfarçada. Quando entrou em sua sala, encontrou Mariana do Departamento de Relações Públicas, esperando por ela com uma expressão grave. Bom dia, Mariana.
Aconteceu algo. Daniela, você viu o diário econômico de hoje? Daniela sentiu um peso no estômago. Não, o que houve? Mariana colocou sobre a mesa um tablet aberto na página principal do jornal. A manchete fez o sangue de Daniela gelar. A Cinderela da Mendes Tech, de camareira a braço direito do CEO. Quem é realmente Daniela Oliveira? A reportagem, assinada por Gustavo Meirelles, expunha detalhes de sua vida pessoal que Daniela nunca havia compartilhado publicamente. Falava sobre sua origem humilde, sua demissão do hotel e, pior, sobre Bruno Costa, o pai de Bianca, descrito como um conhecido fraudador financeiro atualmente cumprindo pena. Como eles descobriram tudo isso? Murmurou Daniela, sentindo-se violada. Não sei, respondeu Mariana genuinamente consternada, mas a matéria insinua que sua rápida ascensão na empresa teria motivos além de sua competência profissional. Daniela fechou os olhos, tentando controlar a onda de náusea que a invadiu. Onde está Ricardo? Em reunião de emergência com o conselho. Os investidores alemães já viram a reportagem e estão preocupados com a imagem da empresa. Naquele momento, Tadeu entrou na sala sem bater. Daniela, o conselho quer falar com você. Agora. O caminho até a sala do conselho pareceu interminável. Daniela sentia todos os olhares sobre ela, julgando-a, condenando-a. Quando entrou na imponente sala de reuniões, encontrou Ricardo de pé, discutindo acaloradamente com um grupo de executivos. Irresponsável publicar algo assim sem verificar os fatos, dizia ele, visivelmente irritado. O problema não é a veracidade dos fatos, Ricardo, respondia um dos conselheiros, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos. É a percepção pública. Os alemães são extremamente conservadores em questões de imagem. Ricardo viu Daniela parada na porta e fez um gesto para que entrasse. Daniela, por favor, junte-se a nós. A reunião com o conselho foi tensa e desconfortável. Daniela foi questionada sobre seu passado, sobre Bruno, sobre sua rápida ascensão profissional. Respondeu com dignidade, sem se desculpar por sua história, mas por dentro sentia-se despedaçada. Ricardo a defendeu ferozmente, mas a preocupação com a imagem da empresa era palpável na sala. Quando finalmente foi liberada, sentia-se exausta, como se tivesse lutado uma batalha física. Na porta da sala de reuniões, Ricardo a alcançou. Daniela, espere, chamou ele, segurando-a suavemente pelo braço. Não deixe isso te abalar. Vamos passar por isso juntos. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos, mas também notando os olhares curiosos dos funcionários que passavam pelo corredor. Preciso de um tempo para pensar, respondeu baixinho. Isso tudo é demais. De volta à sua sala, Daniela encontrou seu telefone inundado de mensagens. A notícia havia se espalhado rapidamente. Amigos, ex-colegas do hotel, até mesmo a professora de Bianca haviam visto a matéria. Dona Iracema ligou, preocupada, para avisar que jornalistas estavam rondando o prédio onde moravam. Não deixe as crianças falarem com ninguém, instruiu Daniela, a angústia evidente em sua voz. E por favor, não atenda à porta. Incapaz de se concentrar no trabalho, Daniela ficou encarando pela janela o horizonte de São Paulo, sentindo-se pequena e vulnerável diante da cidade gigantesca. Como havia sido ingênua ao pensar que poderia transitar livremente entre dois mundos tão diferentes. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Laura, acompanhada por sua babá. Dani, exclamou a menina correndo para abraçá-la. Papai disse que você está triste hoje. Trouxe um desenho para te animar. Com o coração apertado, Daniela abraçou a criança, recebendo o colorido desenho de uma família. Um homem, uma mulher e 3 crianças de mãos dadas sob um grande sol amarelo. A pureza daquele gesto só aumentou sua certeza do que precisava fazer. É lindo, Laura. Obrigada, disse, beijando o topo da cabeça da menina. Pode pedir para sua babá te levar de volta ao papai? Preciso terminar algo importante aqui. Quando ficou sozinha novamente, Daniela tomou uma folha de papel e começou a escrever sua carta de demissão. As palavras fluíam facilmente, embora cada uma delas parecesse arrancar um pedaço de seu coração. Estava fazendo isso por Ricardo, por Laura, pelos seus próprios filhos. Não podia permitir que seu passado manchasse o futuro deles. Terminou a carta,
colocou-a em um envelope e foi diretamente à sala de Ricardo. Ele estava ao telefone, provavelmente lidando com as repercussões da reportagem. Ao vê-la, fez um gesto indicando que desligaria em 1 minuto. Não, disse ela colocando o envelope sobre a mesa. Apenas leia quando tiver tempo. E saiu antes que ele pudesse responder, antes que a visão dele a fizesse mudar de ideia. Naquela tarde, Daniela buscou os filhos mais cedo na escola e na creche. Mateus percebeu imediatamente que algo estava errado. Mãe, você está chorando? Só um pouco de alergia, filho, mentiu ela, forçando um sorriso. Que tal irmos tomar um sorvete antes de voltar para casa? No parque, vendo Mateus e Bianca correrem felizes, Daniela tentava calcular seus próximos passos. Tinha alguma economia, o suficiente para se manter por algumas semanas enquanto procurava outro emprego. Talvez fosse melhor se mudarem para outra cidade, recomeçar mais uma vez. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar, por favor. Ignorou. Depois veio outra. Não aceito sua demissão. Não é a solução. Mais uma vez não respondeu. Quando chegaram em casa, Ricardo já havia ligado 5 vezes. Daniela desligou o celular e dedicou a noite aos filhos, ajudando com a lição de casa, assistindo ao desenho favorito de Bianca, tentando manter uma aparência de normalidade. Depois que as crianças adormeceram, finalmente permitiu-se chorar. Não apenas pelo emprego perdido ou pela exposição pública humilhante, mas por aquilo que nunca chegou a florescer completamente entre ela e Ricardo. A promessa de algo belo que agora parecia impossível. Os dias seguintes foram um borrão. Daniela manteve-se isolada, recusando-se a atender ligações ou mensagens de Ricardo ou de qualquer pessoa ligada à Mendes Tech. Iniciou discretamente a busca por outro emprego, enquanto tentava proteger os filhos da agitação midiática. Mateus, intuitivo como sempre, percebeu que algo estava errado. É por causa daquela reportagem sobre você e o pai da Laura, não é? Perguntou ele uma noite. Os meninos na escola estavam falando disso. Daniela sentiu o coração apertar. Sim, filho. Às vezes as pessoas escrevem coisas para machucar outras pessoas. Mas por que você parou de trabalhar lá? O pai da Laura fez algo ruim? Não, querido. Ricardo é uma pessoa maravilhosa. Ela afagou o cabelo do filho. Às vezes, mesmo quando as pessoas se importam umas com as outras, é melhor ficarem separadas por um tempo. Na tarde do 5º dia após sua demissão, Daniela estava organizando currículos para enviar quando a campainha tocou. Hesitante, espiou pelo olho mágico e viu Ricardo parado no corredor segurando um grande envelope. Por um momento, considerou não atender, mas sabia que isso apenas adiaria o inevitável. Respirando fundo, abriu a porta. 5 dias, disse ele sem cumprimentá-la. 5 dias ignorando minhas ligações, minhas mensagens. Tive que vir pessoalmente para ter certeza de que você está bem. Estou bem, respondeu ela com uma calma que não sentia. As crianças estão na escola, não é um bom momento. Daniela, Ricardo deu um passo à frente. Sei por que fez isso. Acha que está me protegendo a empresa, mas está enganada. Ricardo, por favor, viu o que aconteceu? Aquela reportagem, as insinuações. Como acha que os alemães reagiriam se soubessem que nós... Ela não conseguiu terminar. Que estamos apaixonados, completou ele, sua voz suavizando. Porque é isso que está acontecendo, não é? E você está fugindo disso. A franqueza dele a desarmou. Não estou fugindo. Estou sendo realista. Nossos mundos são diferentes demais. Não são diferentes. São complementares, como eu disse antes. Ricardo ergueu o envelope que trazia. Descobri quem vazou suas informações pessoais para o jornal. Daniela sentiu um aperto no estômago. Quem? Tadeu, em conluio com Alberto Vasconcelos, seu ex-gerente do hotel. A revelação a deixou atordoada. Alberto? Mas por quê? Vingança, em parte. Depois do incidente com Laura, expus sua atitude ao dono do hotel. Ele perdeu a chance de abrir seu próprio empreendimento por causa disso. Ricardo abriu o envelope e mostrou a ela documentos, capturas de tela de conversas, provas irrefutáveis da conspiração. Tadeu, por outro lado, sempre teve ambições políticas. Viu em mim um trampolim para seus objetivos. Sua chegada ameaçava seus planos. Daniela examinava os documentos
sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O que vai fazer com isso? Já fiz. Tadeu foi demitido esta manhã. Quanto a Alberto, estou processando-o por difamação e uso indevido de informações pessoais. Ricardo colocou os documentos de volta no envelope. Mas isso não é o mais importante. O importante é que os alemães não cancelaram o contrato. Não? Daniela olhou para ele surpresa. Conversei pessoalmente com Hans Müller, o CEO da Wundertech. Expliquei toda a situação. Sua história, como nos conhecemos, o talento de Matheus, tudo. Sabe o que ele disse? Ricardo sorriu. Que a Alemanha adora uma história de superação e que sua trajetória só prova que a Mendes Tech valoriza talento e caráter acima de convenções sociais. Uma centelha de esperança acendeu-se no peito de Daniela. Então, o contrato está mantido? Está. E tenho mais uma novidade. Ricardo pegou suas mãos entre as dele. Inspirado por você, decidi criar um novo programa na Mendes Tech. Segundas chances. Vamos oferecer treinamento e oportunidades para mães solo em situação de vulnerabilidade, ajudando-as a desenvolver habilidades técnicas e a entrar no mercado de trabalho. Os olhos de Daniela se encheram de lágrimas. Ricardo, isso é... E quero que você lidere o programa, continuou ele. Ninguém melhor que você para entender as necessidades dessas mulheres, para inspirá-las com seu próprio exemplo. Daniela sentia o coração prestes a transbordar. Era como se todas as suas lutas anteriores, todas as dificuldades, de repente fizessem sentido. Um propósito maior que ela jamais havia imaginado. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu Ricardo, puxando-a gentilmente para mais perto. Diga sim ao programa. Diga sim a voltar para a empresa. Diga sim a nós. Naquele momento, a porta do elevador se abriu e Matheus e Bianca saíram correndo, acompanhados por Dona Iracema. Ao verem Ricardo, seus rostos se iluminaram. Tio Ricardo, exclamou Bianca, correndo para abraçá-lo. Cadê a Laura? Ela veio também. Não hoje, pequena, respondeu ele, abaixando-se para abraçá-la. Mas ela está com muitas saudades de vocês. Matheus, mais contido, aproximou-se com um sorriso. Trouxe mais problemas de matemática para mim? Ricardo riu. Não hoje, mas tenho uma pergunta importante para fazer à sua mãe e gostaria da opinião de vocês. Daniela o olhou confusa. Que pergunta? Para surpresa de Daniela, Ricardo se ajoelhou diante dela, ainda segurando suas mãos. Matheus e Bianca observavam a cena com olhos arregalados, enquanto Dona Iracema levava as mãos ao rosto, antecipando o que estava por vir. Daniela Oliveira, começou Ricardo, sua voz ligeiramente trêmula. Nos conhecemos em circunstâncias extraordinárias, quando você salvou o que há de mais precioso em minha vida. Desde aquele dia, você tem salvado a mim também, de maneiras que talvez nem perceba. Daniela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Antes de você entrar em nossas vidas, Laura e eu éramos apenas duas pessoas vivendo na mesma casa, cada um carregando sua própria solidão. Você nos trouxe de volta o significado de família, de lar. Ricardo fez uma pausa, visivelmente emocionado. Sei que parece apressado, que temos diferenças e obstáculos a superar, mas se aprendi algo com você, é que os maiores tesouros da vida surgem quando temos coragem de arriscar, de saltar mesmo sem ver o chão. De dentro do bolso do paletó, ele tirou uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, revelou um delicado anel de ouro branco com um único diamante que refletia a luz do corredor. Quero construir uma vida com você, com Matheus e Bianca, junto com Laura. Quero que formemos uma família. Quero acordar todas as manhãs com sua força, sua integridade e seu sorriso ao meu lado. Ele respirou fundo. Daniela Oliveira, você aceita se casar comigo? O tempo pareceu congelar. Daniela olhava para Ricardo, para seus filhos, para Dona Iracema, que agora chorava abertamente. Tantos pensamentos e emoções a inundavam que ela mal conseguia processar tudo. Antes que pudesse responder, Matheus deu um passo à frente, seus olhos brilhando de um modo que Daniela raramente havia visto. Se não fosse por você, disse o menino, olhando para Ricardo, minha vida teria sido bem diferente. Você acreditou em mim, me deu uma chance que ninguém mais daria.
As palavras do filho, tão maduras e sinceras, foram a confirmação final que Daniela precisava. Seu coração já sabia a resposta há muito tempo. Sim, respondeu ela finalmente, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Sim, eu aceito. Ricardo colocou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, enquanto Bianca pulava de alegria e Mateus sorria de maneira contida, mas visivelmente feliz. Dona Iracema enxugava as lágrimas com o avental, murmurando bênçãos. Vamos ser irmãos da Laura de verdade agora? Perguntou Bianca, puxando a saia da mãe. Sim, querida, respondeu Daniela, abaixando-se para abraçar a filha. Vamos ser uma família. Naquela mesma noite, Laura foi levada à casa de Daniela para jantar e receber a notícia. A alegria da menina ao saber que Daniela, Mateus e Bianca iriam morar com ela foi contagiante. As crianças já faziam planos sobre como decorariam seus quartos na casa do Jardim Europa, enquanto os adultos observavam, maravilhados com a naturalidade daquela união. Ainda não consigo acreditar que isso está acontecendo, confessou Daniela mais tarde, quando as crianças já haviam adormecido e ela e Ricardo estavam sentados na pequena varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade. Acredite, respondeu ele, segurando sua mão onde o anel brilhava. Algumas coisas são simplesmente destinadas a acontecer, não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. Nas semanas seguintes, a vida ganhou um ritmo frenético, mas agora preenchido de expectativas positivas. Daniela retornou à Mendes Tech, não mais como assistente pessoal, mas como diretora do recém-criado programa Segundas Chances. Sua primeira ação foi contratar 5 mães solo para treinamento em tecnologia e administração, dando preferência a mulheres em situações similares à que ela mesma havia vivido. A notícia do noivado entre Ricardo Mendes e Daniela Oliveira ganhou as páginas dos jornais, mas desta vez com um tom completamente diferente. Do heroísmo ao altar. A história de amor que começou com um resgate, anunciou o Diário de São Paulo. A narrativa de superação, coragem e amor verdadeiro capturou a imaginação do público. O contrato com os alemães foi assinado com grande sucesso. Na cerimônia, Hans Müller, o CEO da WunderTech, fez questão de cumprimentar Daniela pessoalmente. Minha esposa ficou encantada com sua história, comentou ele em um inglês carregado de sotaque. Ela diz que você representa o verdadeiro espírito empreendedor, não apenas business, mas humanidade. A mudança para a casa de Ricardo no Jardim Europa aconteceu gradualmente. Daniela fez questão de levar apenas itens de valor sentimental, fotos de família, o primeiro desenho de Mateus, o ursinho inseparável de Bianca. O resto foi doado para famílias necessitadas, em um gesto simbólico de passagem para um novo capítulo. A adaptação das crianças foi surpreendentemente tranquila. Mateus ganhou um espaço exclusivo para seus estudos, com todos os livros e materiais que poderia desejar. Bianca e Laura tornaram-se inseparáveis, como se sempre tivessem sido irmãs. A governanta, inicialmente receosa com a chegada da nova família, logo se rendeu ao carisma de Daniela e sua disposição para colaborar na organização da casa. Uma tarde, enquanto Daniela organizava alguns documentos no escritório de casa, Mateus entrou timidamente, segurando um envelope. Mãe, chegou isso para mim. Daniela abriu o envelope e sentiu o coração acelerar ao ler o conteúdo. Era uma carta da Universidade de Harvard, convidando Mateus para um programa de verão para jovens prodígios em matemática. Eu não me inscrevi, explicou o menino confuso. Como eles sabem sobre mim? Naquele momento, Ricardo entrou no escritório, tentando conter um sorriso. Você sabia disso? Perguntou Daniela, erguendo a carta. Talvez eu tenha enviado alguns dos problemas que Mateus resolveu para um amigo professor em Harvard, confessou Ricardo. Mas o mérito é todo dele. Eles ficaram impressionados. Mateus olhava do envelope para Ricardo sem palavras. Finalmente conseguiu murmurar. Posso ir? Claro que pode, respondeu Daniela, abraçando o filho. É uma oportunidade incrível. Enquanto Mateus corria para contar a novidade às irmãs, Daniela olhou para Ricardo com os olhos marejados. Você mudou nossas vidas de maneiras que nunca imaginei possíveis. Não, Daniela, respondeu ele abraçando-a. Foi você quem salvou a todos nós.
Os preparativos para o casamento avançavam. Decidiram por uma cerimônia íntima, apenas com familiares e amigos próximos, na casa de campo em Atibaia. Daniela escolheu um vestido simples, mas elegante, e insistiu que Dona Iracema, que havia sido quase uma mãe para ela e seus filhos, tivesse um lugar de honra na celebração. Uma semana antes do grande dia, Daniela estava no escritório da Mendes Tech, finalizando detalhes do programa Segundas Chances, quando recebeu uma visita inesperada. Alberto Vasconcelos, seu antigo gerente no hotel, solicitava vê-la. Hesitante, mas curiosa, Daniela concordou em recebê-lo. Alberto entrou em sua sala visivelmente desconfortável, muito diferente do homem arrogante que ela conhecera. "Serei breve", disse ele sem sentar-se apesar do convite. "Vim pedir desculpas. O que fiz a você foi imperdoável." Daniela observou o homem à sua frente. Parecia menor, abatido, como se o peso de suas próprias ações tivesse diminuído sua estatura. "Por que fez aquilo, Alberto? Por que me demitir por salvar uma criança?" Ele suspirou profundamente. "Ego, medo. Estava prestes a fechar o acordo para meu próprio hotel. Minha grande chance. Qualquer escândalo, qualquer mancha na minha gestão poderia arruinar tudo." Ele fez uma pausa. "E, para ser honesto, sempre me incomodou ver pessoas como você. Como eu? Pessoas que, mesmo em posições inferiores, têm uma dignidade que não se pode comprar. Que são admiradas e respeitadas não pelo que possuem, mas pelo que são." Alberto olhou pela janela, evitando os olhos dela. "Passei a vida inteira tentando impressionar pessoas que nunca realmente se importaram comigo. Você, em um único ato de coragem, conquistou algo que eu nunca consegui com todo o meu dinheiro e status." Daniela absorveu as palavras dele, surpresa com a honestidade brutal. "O processo contra mim é justo", continuou Alberto. "Não vim pedir clemência. Apenas queria que soubesse que reconheço meu erro e que, apesar de tudo, estou feliz pelo seu sucesso. Você merece." Quando ele se virou para sair, Daniela o chamou. "Alberto!" Ele parou, sem se voltar completamente. "Obrigada por vir. Significa muito." Ele assentiu brevemente e saiu, deixando Daniela com uma sensação inesperada de encerramento. Finalmente, chegou o dia do casamento. A casa de campo estava decorada com flores brancas e azuis, e um pequeno altar havia sido montado sob uma árvore centenária no jardim. Mateus, orgulhoso em seu primeiro terno, seria o padrinho ao lado de Laura e Bianca, as daminhas de honra com vestidos combinando. Enquanto se preparava no quarto principal, Daniela olhou pela janela o cenário idílico e as pessoas que começavam a se reunir. Sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. De camareira invisível à noiva de um dos homens mais poderosos de São Paulo, diretora de um programa social inovador, mãe de um menino prodígio prestes a estudar em Harvard. Mas não eram os títulos ou o status que enchiam seu coração de gratidão. Era o amor, simples, profundo e transformador, que havia encontrado quando menos esperava. "Está pronta?" perguntou Dona Iracema entrando no quarto para ajustar o véu. "Todos estão esperando." Daniela sorriu, sentindo uma paz que jamais havia experimentado antes. "Estou pronta." A cerimônia foi simples e emocionante. Quando Ricardo e Daniela trocaram votos, não havia um olho seco entre os convidados. Mateus, sempre observador, notou como a luz do sol formava um halo dourado ao redor do casal no momento em que se beijavam, como se a própria natureza abençoasse aquela união. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam e celebravam, Ricardo puxou Daniela para um canto tranquilo do jardim. "Feliz?" perguntou ele, segurando-a pela cintura. "Mais do que jamais imaginei ser possível", respondeu ela, inclinando-se para beijá-lo. De longe, as 3 crianças observavam o casal com sorrisos. "Eles parecem príncipe e princesa de verdade", comentou Bianca, ajustando a coroa de flores em sua cabeça. "É melhor que isso", respondeu Mateus, com a sabedoria que sempre o caracterizava. "É real." 6 meses depois, o programa Segundas Chances já havia formado sua primeira turma de 20 mulheres, todas empregadas em posições de tecnologia e administração. O projeto ganhou reconhecimento nacional e começou a ser replicado por outras empresas.
Daniela foi convidada a dar palestras sobre inclusão social e oportunidades para mulheres no mercado de trabalho. A família Mendes Oliveira, como escolheram ser chamados, encontrou seu ritmo. Ricardo continuava à frente da Mendes Tech, agora com uma visão ainda mais humana de negócios. Daniela dividia seu tempo entre o programa social e o cuidado com as crianças. Mateus retornou de Harvard com novas ideias e projetos, apoiado incondicionalmente por seu padrasto. Laura e Bianca tornaram-se inseparáveis, compartilhando sonhos e brincadeiras. Em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto a família relaxava à beira da piscina em Atibaia, Ricardo observava Daniela explicando pacientemente um problema de ciências para Laura. "No que está pensando?", perguntou ela, notando seu olhar contemplativo. "Em como tudo começou", respondeu ele. "Em como um único momento, um único ato de coragem pode mudar completamente o rumo de tantas vidas." Daniela sorriu, entendendo perfeitamente. Às vezes, os melhores finais começam nos momentos mais inesperados. Naquela noite, deitados na rede da varanda, sob o céu estrelado, Ricardo e Daniela entrelaçaram as mãos, sentindo a aliança que simbolizava não apenas seu amor, mas a união de duas famílias, dois mundos, duas histórias que se tornaram uma só. A jornada que começara com um ato impulsivo de heroísmo, salvar uma criança em perigo, havia se transformado em algo muito maior. Uma história de amor verdadeiro, de superação, de segundas chances, uma prova de que, quando escolhemos o amor acima do medo, quando enfrentamos o passado com coragem e abraçamos o futuro com esperança, as mais belas histórias podem se tornar realidade.